Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Sim, lá você encontra tudo relacionado à espiritualidade franciscana, mais precisamente nossa, dos penitentes terceiro. Lá você encontra textos, vídeos, biografias e muito mais. Aproveitando, faço um convite a conhecer as nossas fraternidades espalhadas pelo mundo inteiro. Com certeza, se não tiver em sua cidade, na cidade mais próxima da sua, você encontra uma de nossas fraternidades. Você que é leigo, você que é do clero secular, venha fazer parte da nossa grande família franciscana. E falando sobre a família franciscana, estou dando continuidade aos vídeos falando sobre a ramificação, a grande ramificação da família franciscana. E hoje vamos para a segunda parte relacionada à segunda ordem. Então vamos lá, né? Somente o segundo Papa, Inocêncio IV, cedeu um pouco ao escrever mais uma nova regra para Clara. Mas também este Papa se enganou como tentasse impor aos conventos a obrigação de aceitar dotes e propriedades, suscitando uma resistência resoluta da parte de Clara. Então, fazendo aqui uma pequena introdução, no primeiro vídeo, falando sobre a segunda ordem, uma das maiores dificuldades das damas da pobreza, né, as clarissas, era viver a espiritualidade franciscana entre quatro paredes, na clausura. Então, uma das formas que ela fazia se diferenciar da regra proposta pelo papado, que era uma vida de clausura, era a simplicidade e a pobreza, já que aquele ardor missionário, como tinham a ramificação masculina, elas não poderiam vivenciar. Então eles vivenciaram esse franciscanismo na simplicidade, na pobreza. Então, o que acontece? Com o próximo Papa, ele propôs uma pequena mudança na regra, que era ela suscitar a questão da propriedade, de dotes. E isso não agradou em nada, claro, porque eles já estavam tentando se sobressair daquela regra engessada, imposta pelo papado, de vivenciar de uma forma mais assemelhante dos beneditinos do que necessariamente da espiritualidade franciscana, naquela vida de clausura. Então o que diferenciava delas era a vida simples, pobre. Então, ao colocar na regra receber dotes e propriedade, isso mexeu muito com Clara. Então vamos continuar. Ela começou a escrever sua própria regra, assemelhando a regra dos frades menores de 1223. Entre a primeira e a segunda ordem, guardava, porém, a forma de vida contemplativa, seguindo, neste ponto, em parte, as prescrições da regra de Ugolino e adaptando ao espírito franciscano, que é mais livre neste aspecto. Na parte central de sua regra, Clara descreve sua própria experiência espiritual, que a conduziu a aliar-se a Francisco num espírito de fraternidade e pobreza absoluta, isto é, foi absolutamente fora do comum. Constatou-se que Clara frisou mais do que o próprio Francisco, que é considerado o irmão por excelência, o caráter democrático da convivência conventual. Pouco antes de sua morte, a regra recebeu a aprovação da Igreja. São poucos, porém, os mosteiros que ainda receberam autorização de seguir esta regra. Foi o Papa Urbano IV que determinou que todos os membros da Ordem das Damas Pobres de São Damião usassem indistintamente o nome de Clarissas, pois na época da morte de Clara já havia aproximadamente 150 comunidades que se declaravam seguidoras da Santa Clara. Por sua vez,
o mesmo Papa Urbano IV também fez questão de escrever mais uma regra nova para as clarissas. Essa regra urbaniana ignora completamente a espiritualidade de Clara. Foi bem tarde que chegou a hora certa para a aplicação da regra escrita por Clara hoje em dia. A maioria dos mosteiros segue sua regra. Falta ainda mencionar que o desempenho de reforma da primeira ordem também tinha consequência para as clarissas. Em primeiro lugar, é preciso lembrar Santa Coleta de Corbie. Nos seus esforços para renovar a ordem franciscana, teve sucesso até nos conventos masculinos. O seu movimento continua até hoje entre as clarissas. As duas formas de vida das clarissas são as damianitas. Elas se baseiam nas regras de Santa Clara. Atualmente, a maioria dos mosteiros seguem essa regra. E também tem as regras urbanitas, as irmãs urbanitas. Cerca de 80 mosteiros de clarissas adotaram as regras do Papa Urbano IV. Atrás desta denominação se esconde realmente de uma unificação apenas relativa. No fundo, cada mosteiro continua autônomo. Mosteiros que têm aspecto em comum se juntam em federações bastante desarticuladas. A importância do movimento de reforma e da obediência continua interrupta. Estão até surgindo novas formas de vida. Por exemplo, as clarissas que, além da regra de Clara, obedecem também à regra para o eremitério. Então aqui fala de duas ramificações, podemos dizer, de duas ramificações, que seria essa, que adotaram a regra do Papa Urbano IV, conhecida como as urbanitas, e as damianitas, que segue tal qual a regra de Clara, que veio muito posterior desde os primórdios, porque existe muita resistência, principalmente do papado, à forma de vida das irmãs clarissas. Então, mas o importante de tudo isso é a superação, a resistência, com muita humildade, obediência e sabedoria, de conseguir o tão sonhado, a vivência da sua regra, que primeiro elas vivenciaram toda uma mística franciscana clariana, para então viver a regra. Porque a regra de Santa Clara é baseada na sua vivência mística. Ela primeiro vivenciou, para depois, assim, uma boa parte, para depois criar sua regra, que até hoje permanece, com a ramificação das damianitas. E as outras que aderiram a do Papa Urbano IV também estão aí. Na medida do possível, buscam essa unidade, como também a unidade com toda a grande família franciscana. Então, dessa forma, a gente conclui de forma rasa, como foi a primeira ordem, um pouco sobre a história da segunda ordem, as clarissas, as damas da pobreza. Então, posteriormente vamos falar sobre a terceira ordem, que abrange muita coisa, não é somente os franciscanos seculares, também tem a TOR, que é a terceira ordem regular. Mas isso são cenas para os próximos capítulos. Amém? Paz e bem.